Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar conversando com vocês aqui sobre o casamento com estrangeiro, tratando de mais algumas peculiaridades do procedimento. Eu vi que nosso vídeo anterior teve grande sucesso, né? As pessoas se interessaram muito pelo tema. Muitas pessoas aí estão buscando realizar seu casamento com estrangeiro e estão perdidas do ponto de vista procedimental de como realizar o casamento. Então eu faço mais este vídeo para esclarecer algumas dúvidas para você. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, tá? Para que você dê um like no vídeo. Isso é muito importante para a nossa motivação aqui no YouTube. Eu tenho uma playlist sobre casamento, né? Notadamente um casamento que verbera dúvidas, que é o casamento realizado com estrangeiro no Brasil, tá? Se você é um interessado no tema do casamento, me segue no YouTube, tá? Vou estar trazendo vídeos novos e façam comentários. É extremamente importante para a minha produção de vídeos que vocês questionem o tema, porque a partir dessas perguntas eu vou criar vídeos e esses vídeos vão ser respostas para vocês e para muitas outras pessoas. Então dedica esse momento para isso, se inscreve no canal. Eu sou Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Uma das primeiras dúvidas que me foram questionadas no vídeo anterior, que eu já vou deixar o link ao longo desse vídeo, foi se era possível realizar o casamento com estrangeiro por procuração, né? Ou seja, se seria possível a um dos noivos, a noiva ou o noivo brasileiro representar o cônjuge estrangeiro. Isso não é possível. O noivo não pode representar o seu próprio cônjuge, mas sim é possível você eleger um representante para isso, né? Geralmente um advogado ou até mesmo um despachante. O que deve se deixar claro é que o representante do estrangeiro para o casamento no Brasil, esse representante deve ter seus poderes outorgados por meio de procuração pública, ou seja, uma procuração firmada no exterior por meio do notário no exterior. Essa procuração ela tem que ser traduzida para o português por meio de um tradutor público juramentado e deve sofrer o registro no cartório registral, né? Apenas após concluído esse procedimento, você, representante do estrangeiro, poderá participar do ato como se ele fosse, né? Embora a doutrina preveja a possibilidade de procuração particular para fins de representação no procedimento de habilitação, a grande maioria dos cartórios brasileiros exige a procuração pública. Então, o que foi que a gente aprendeu aqui nesse ponto? É possível a representação por advogado ou terceiro do estrangeiro, né? Essa representação acontece por meio de procuração pública, tá? Isso é uma exigência, e não pode ser a noiva ou o noivo. Você não pode concentrar na mesma pessoa a figura dos dois futuros cônjuges, tá? Isso é uma questão que tem que estar muito clara. Tá, pessoal? O meu objetivo aqui é fazer com que o procedimento se torne tão simples que você possa, até mesmo sem advogado, né, realizar o casamento com o estrangeiro. Essa é a minha ideia. Mas é claro que a preferência será sempre pelo serviço da advocacia, porque você evitará possíveis dores de cabeça. O casamento com o estrangeiro, por ser um procedimento um pouco mais complexo, pode apresentar seus entraves burocráticos. E por isso que a contratação do advogado, muitas das vezes, se revela confortável para as pessoas. Mas enfim, falei da procuração. É possível sim alguém representar o estrangeiro, desde que não seja o cônjuge, por meio de procuração pública. A procuração pública deve ser produzida no exterior. Em regra, ela é produzida no exterior, ela é traduzida para o português por meio de tradutor público juramentado brasileiro e registrada no cartório de registro. Esse é um ponto, né? Algumas outras pessoas me perguntaram: doutor Adelmo, como é que funciona esse procedimento? Você falou dos documentos no último vídeo, mas como é que funciona? Eu chego no cartório antes ou levo os documentos depois? A maior parte dos cartórios exige, para a emissão do DAGE, do pagamento, né, para a publicação dos editais e o processo de habilitação, exige a figura de todos os documentos. Ou seja, o cartório não vai iniciar seu processo sem todos os documentos. É claro que isso varia de cartório para cartório. Ou seja, o ideal
é que você reúna todos os documentos antes de ir ao cartório. Com todos os documentos você vai lá, certamente um servidor ou um funcionário do cartório vai lhe atender e vai dizer: olha, sua documentação está ok, eu vou gerar aqui uma guia de pagamento, você vai efetuar um pagamento e a partir da realização desse pagamento você vai estar dando início ao procedimento. Essa é a regra procedimental. Existem alguns cartórios que flexibilizam, falam: olha, você vai apresentar essa documentação e ao longo do procedimento você vai apresentar uma outra documentação. Porque a regra é que todos esses procedimentos de casamentos com estrangeiros sejam submetidos ao Ministério Público, que fará uma análise detida do preenchimento dos pressupostos legais para a realização do ato. Uma outra dúvida que é bastante usual na questão do casamento com estrangeiro diz respeito ao atestado de estado civil. O que é esse documento? Como consegui-lo? Existe uma discussão sobre o que seria o atestado de estado civil para fins de realização do casamento de estrangeiro. Eu visualizo os cartórios brasileiros aceitando dois tipos de documento. Existe um atestado de estado civil, que é um documento produzido pelo governo estrangeiro que certifica que aquele cidadão se encontra solteiro, E existe um atestado de estado civil que é produzido pelo próprio estrangeiro em sede cartorária. Ou seja, o estrangeiro vai até o cartório, ele leva duas testemunhas e lá as duas testemunhas atestam que ele encontra-se solteiro. Muita atenção nesse documento, porque esse documento gera alguns problemas do ponto de vista burocrático na hora da realização do casamento. Muitas pessoas confundem a declaração de estado civil com a declaração de ausência de impedimentos, e isso já gerou problemas em casamentos realizados aqui no país, no Brasil, com estrangeiros. Então, se você está precisando do atestado de estado civil, a minha recomendação é que você busque informações sobre a declaração oficial do governo estrangeiro, porque essa declaração oficial será mais eficaz quando você for registrar esse casamento no exterior. E caso você não consiga essa declaração ou ache deveras dificultoso consegui-la e você não esteja assessorado, é claro, pelo advogado, você deve buscar, então, a produção de um documento em cartório pelo estrangeiro, um cartório no exterior, testemunhado por duas pessoas, de preferência, e dizendo que a pessoa se encontra solteira, não se encontra casada, se encontra solteira, apta para o casamento. Enfim, existem algumas declarações na internet que vocês podem também se valer como base. A parte mais importante aqui é manter uma boa comunicação com o estrangeiro.